A temperatura naquela sala de tribunal ainda está gravada na minha memória. 20 graus, frio suficiente para que eu mantivesse as mãos unidas no colo, tentando evitar que tremessem. Não era medo que me paralisava, embora Brandon pudesse pensar que minha calma e imobilidade eram sinal de temor. Na verdade, eu estava agitada, ansiosa, pois havia esperado por aquele momento durante 18 longos meses e finalmente ele chegara. O ar estava impregnado com o cheiro de madeira antiga e papel, e os altos tetos faziam cada som ecoar, criando uma atmosfera quase opressiva. Brandon estava a 3 mesas de distância, acompanhado de seu advogado, o Sr. Thornton, que usava um terno tão caro que provavelmente custava mais do que a hipoteca de muitas pessoas. E logo atrás dele, na primeira fila da galeria, estava Amber. Vestida com um elegante vestido creme que eu sabia ter custado $4.200, pois vira a cobrança no cartão de crédito dele no mês passado. Suas pernas estavam cruzadas e um sorriso de autoconfiança iluminava seu rosto, como se ela já estivesse comemorando uma vitória. Eu não podia negar, Brandon estava bem apresentado. Seu terno cinza carvão, camisa branca impecável e cabelo perfeitamente arrumado lhe conferiam uma presença dominante. Ele se sentava com os ombros para trás e o queixo erguido, como se fosse o dono daquela sala. Talvez ele realmente acreditasse que era. Nos últimos 2 horas, observei-o testemunhar sobre o nosso casamento e a cada palavra ele reescrevia a história do nosso relacionamento como se pudesse moldar o passado a seu bel prazer. Senhora Hawley contribuiu para o lar, dizia ele, com uma voz suave e cheia de confiança. Ela foi uma dona de casa maravilhosa. Mas meu sucesso nos negócios foi construído através do meu próprio esforço, da minha própria visão e da minha capacidade de correr riscos. Comecei do nada e construí um império. Nada. Ele realmente dissera que começou do nada. Mantive meu rosto neutro quando isso saiu de sua boca, mesmo que uma parte de mim quisesse rir ou talvez gritar, não sabia ao certo. O Sr. Thornton apresentava o caso como se fosse uma performance, mostrando documentos que detalhavam cada propriedade, cada ativo empresarial, cada conta bancária, tudo em nome de Brandon. Ele tornava tudo tão simples. Brandon construiu uma empresa. Cass ficou em casa. Brandon teve sucesso. Agora, Brandon mantém o que é seu. Vossa Excelência, disse o Sr. Thornton, ajustando os óculos caros, o Sr. Hawley está preparado para oferecer um suporte financeiro razoável por um período de transição. Mas os ativos empresariais, as propriedades, a própria empresa, foram construídos exclusivamente pelos esforços do Sr. Hawley e pertencem somente a ele. A juíza Shane Rodrigues escutou tudo isso sem demonstrar muitas emoções. Estava na casa dos 50 anos, com olhos penetrantes e cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Eu havia pesquisado sobre ela antes da audiência. 25 anos na vara de família, ela já tinha visto de tudo. E era essa experiência que eu estava contando. Agora estávamos na reta final, discutindo a divisão de bens. O advogado de Brandon levantou-se novamente, segurando mais uma pasta. Vossa Excelência, se me permitir, gostaria de abordar a divisão dos ativos. Mas Brandon o interrompeu, levantando-se também. O Sr. Thornton tentou detê-lo com um toque no braço, mas Brandon se desvencilhou. Gostaria de dizer algo. A juíza Shane Rodrigues ergueu uma sobrancelha, curiosa com o que ele tinha a dizer. Em um ambiente tenso e repleto de olhares curiosos, Hawley, uma mulher que já havia dado seu testemunho, sentiu que era hora de deixar suas palavras ecoarem com clareza nos muros do tribunal. Ela sabia que o juiz precisava ouvir a verdade, e a verdade era que Brandon, seu ex-marido, havia se transformado em alguém que ela mal reconhecia. Quando ele a encarou pela primeira vez naquele dia, seus olhos eram duros, gélidos, refletindo a frieza que havia se instalado em seu coração. Não era mais o homem que ela havia se casado, mas uma nova versão dele, moldada pelo egoísmo e pela ambição. Cassandra, a outra parte envolvida na disputa, estava ali tentando reivindicar metade de tudo que Hawley havia construído. Mas Hawley sabia que a essência da questão era muito mais simples. Brandon fez uma pausa, como se estivesse aproveitando o momento, e então proferiu uma frase que cortou o ar: "Você nunca tocará meu dinheiro novamente." As palavras reverberaram no tribunal, fazendo com que alguém na galeria contivesse a respiração.
Oley permaneceu imóvel, com as mãos elegantemente repousadas em seu colo, sem dar sinais de fraqueza. Foi então que Amber, sentada à frente, se inclinou e sua voz, doce mas venenosa, cortou o silêncio. Isso mesmo, querido. A ousadia dela em chamá-lo de querido durante uma audiência de divórcio era quase admirável. Brandon, satisfeito consigo mesmo, esboçou um sorriso que já havia se tornado familiar. O advogado de Brandon, o Sr. Thornton, parecia desconfortável, mexendo nos papéis, mas não ousou contradizer seu cliente. Afinal, Brandon estava pagando uma fortuna para que ele vencesse aquele caso. O juiz, Shane Rodrigues, voltou sua atenção para Oley. Senhora Oley, você tem alguma resposta? A pressão aumentava e Oley sentiu todos os olhos sobre ela, como se esperassem uma explosão de emoções. A caça antiga, a que costumava se deixar levar pelas lágrimas ou pela raiva, já não existia. Em vez disso, ela simplesmente afirmou, com voz tranquila: não, meritíssimo. Deixarei que minhas provas falem por mim. Ao seu lado, Walter Pierce, seu advogado, levantou-se. Com 61 anos, olhos bondosos e um jeito gentil que fazia as pessoas subestimarem suas habilidades, ele havia dedicado 35 anos à advocacia e era excepcionalmente bom em seu trabalho. Meritíssimo, disse ele, antes de encerrarmos os procedimentos de hoje, tenho documentação adicional que considero relevante para sua decisão. Ele se aproximou e entregou um envelope manila lacrado ao oficial de justiça, que o levou até o juiz. O envelope era espesso, talvez com 20 páginas dentro, e Oley o havia selado na noite anterior, suas mãos firmes apesar do coração acelerado. O juiz Shane Rodrigues, curiosa, abriu o envelope. O que é isso, Sr. Pierce? Evidências que abordam as alegações do Sr. Oley sobre a origem e a propriedade de seus bens, meritíssimo. Acredito que seja melhor apresentá-las diretamente ao senhor para análise. A juíza quebrou o selo e começou a folhear os documentos. Oley observava seu rosto atentamente, à medida que as páginas se sucediam. Na primeira e na segunda, a expressão da juíza permaneceu inalterada. Mas na terceira página, algo mudou. As sobrancelhas dela se franziram ligeiramente. Na quarta, na quinta, e então a juíza soltou uma risada suave. Não era uma gargalhada estrondosa, mas naquele tribunal silencioso soou como um trovão uma risada genuína que fez seus olhos se iluminarem. Ela levantou o olhar dos papéis e encarou Brandon, seu sorriso agora afiado como vidro. Checkmate, disse ela. Nesse instante, algo dentro de Oley se quebrou, como se um peso imenso tivesse sido levantado de seu peito. A sensação de alívio e triunfo envolveu, como se finalmente pudesse respirar após 18 meses de espera. Mas o sorriso de Brandon desapareceu, como se alguém tivesse desligado o interruptor. O que? O que é isso? Ele exclamou, o pânico começando a transparecer em sua voz. O juiz Shane Rodrigues estava com um olhar fixo nos documentos, enquanto Thornton se esforçava para ver o que estava escrito. A expressão de Shane mudou de divertimento para uma seriedade quase palpável e o silêncio na sala de tribunal era tão denso que se podia cortar com uma faca. Excelência, eu me oponho a isso, começou Thornton, mas foi interrompido. Você ainda não viu o que está contestando, conselheiro, afirmou Shane, sem desviar os olhos dos papéis. Por um longo minuto, ela continuou a ler e a tensão só aumentava. Finalmente, após um momento que pareceu eterno, ela colocou os documentos de lado e dirigiu seu olhar a Thornton. Precisamos ver a resposta de seu cliente a esses documentos. Sugiro que você os revise com muito cuidado antes de voltarmos a nos reunir. As palavras da juíza ecoaram na sala e a voz de Brandon, que estava ao meu lado, falhou. Ele nunca havia falhado assim em 15 anos de casamento. Amanhã de manhã, às 9 horas, disse Shane, com firmeza. Estou ordenando uma pausa para que ambas as partes possam revisar essa nova evidência. Thornton, visivelmente nervoso, recebeu um segundo envelope do Walter, que o entregou a ele como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. O tribunal está encerrado até amanhã, anunciou o juiz, enquanto organizava os documentos. A inquietação de Brandon se manifestou em um grito quase desesperado. O que há naquele envelope?
Ele agarrou o braço de Thornton, sua voz alta e inquieta. O advogado, com as mãos tremendo, abriu o envelope e começou a ler. O rosto de Thornton empalideceu à medida que passava pelas páginas e logo lançou um olhar para Brandon que eu reconhecia bem, o olhar de quem percebeu que acabara de ser enganado. Amber, na galeria, se levantou, tentando entender a situação. Brandon, o que está acontecendo? Mas ele não respondeu. Agora ele me observava de uma maneira que não via há anos, e eu percebia compreensão se formar em seus olhos, uma epifania de que talvez, apenas talvez, ele tivesse cometido um erro terrível. Levantei-me, ajeitei meu vestido azul marinho e peguei minha bolsa. Walter tocou suavemente meu cotovelo. Bom trabalho, ele sussurrou. Eu não sorri. Ainda não. Porém, ao caminhar para fora do tribunal, passando pelo rosto congelado de Brandon e a expressão confusa de Amber, pelos sussurros que começavam na galeria, senti algo que não sentia há muito tempo. Eu me sentia o mesmo novamente. Lembrei-me da primeira vez que conheci Brandon Olley. Eu tinha apenas 23 anos e ele derrubou o café em toda a minha pasta de apresentação. Era um evento de networking para pequenos empresários e profissionais. Havia trabalhado na firma de contabilidade Fischer e Associados por 2 anos e meu chefe me enviou para encontrar potenciais clientes. Preparei um pacote inteiro sobre nossos serviços, passei horas tornando-o perfeito e então aquele cara de jeans manchados de tinta acabou-me esbarrando enquanto gesticulava freneticamente sobre um negócio imobiliário. E, bum, café por toda parte. Oh, meu Deus, eu sinto muito, ele disse, pegando guardanapos e, na verdade, piorando a situação ao espalhar ainda mais o café. Eu sou um idiota. Não estava prestando atenção. Aqui, deixa eu ajudar. Está tudo bem, eu respondi, tentando salvar o que poderia. As páginas que Brandon me entregou estavam praticamente destruídas, como se tivessem passado por um furacão. Isso não está certo. Acabei de arruinar seu? O que é isso mesmo? Ele pegou uma das folhas secas e leu Serviços de Análise de Investimentos. Você é contador? Eu sorri, trabalho para um. O rosto dele se iluminou instantaneamente. Sério? Porque eu realmente preciso conversar com um contador. Estou tentando começar um negócio de desenvolvimento imobiliário e não tenho ideia de como lidar com as finanças. Esse era Brandon aos 27 anos, entusiasmado, um pouco desajeitado, repleto de grandes sonhos e completamente perdido na gestão do dinheiro. Naquela noite, conversamos por 2 horas. Ele me convidou para jantar como uma forma de compensar o caderno estragado e, entre os aperitivos e a sobremesa, acabei esquecendo que aquilo era para ser uma reunião de negócios. Brandon tinha um charme genuíno, algo raro de se encontrar. Ele não fingia saber o que não sabia. Quando comecei a explicar sobre as estruturas fiscais para LLCs, ele me ouvia com a atenção de quem estava aprendendo os segredos do universo. Fazia perguntas, anotava em guardanapos. Você é realmente inteligente, ele comentou em um momento, olhando para mim como se estivesse enxergando algo valioso. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Não, eu estou falando sério. A maneira como você explicou tudo fez com que fizesse sentido. A maioria das pessoas fala comigo de forma condescendente só porque sou apenas uma contratada. Namoramos por 8 meses antes de ele me pedir em casamento. Olhando para trás, talvez tenha sido rápido demais, mas na época parecia certo. Brandon trabalhava como empreiteiro geral, reformando casas para outras pessoas, mas seu verdadeiro sonho era reformar e vender casas por conta própria. Ele tinha as habilidades necessárias, fazia elétrica, encanamento, marcenaria, tudo. O que lhe faltava era capital. Certa noite, enquanto jantávamos comida chinesa no sofá do meu apartamento, ele me disse: encontrei uma propriedade, case. É perfeita. Uma execução hipotecária no Distrito Norte. Precisa de trabalho, mas nada que eu não possa lidar. Depois de reformar, vai vender fácil por 300 mil. Mas o banco quer 65 mil em dinheiro, e ele hesitou, parecendo envergonhado. Eu tenho cerca de 8 mil economizados. Coloquei os pauzinhos para baixo. Quanto custaria a reforma?
Posso fazer a maior parte do trabalho eu mesmo. Materiais, licenças, talvez 20.025 para garantir. Então, você precisa de cerca de 90.000 no total. É isso mesmo. Ele riu, mas o som parecia vazio. Parece que é 9 milhões. Nenhum banco vai me dar esse tipo de empréstimo sem garantias e sem histórico. Fiquei em silêncio por um momento, fazendo contas na cabeça. Eu tinha 53.000 dólares na minha conta de aposentadoria. Estava juntando desde que comecei a trabalhar aos 19 anos, economizando cada centavo que podia. Meus pais sempre me ensinaram a ter uma reserva. E se eu ajudasse, ouvi minha própria voz dizer. Brandon me olhou, surpreso. O que? Eu tenho dinheiro guardado. Não é tudo, mas é a maior parte do que você precisaria para a entrada. Ele hesitou. Cass, não posso aceitar suas economias. Você não estaria aceitando. Seria um investimento no nosso futuro. Nosso futuro. Eu disse isso tão facilmente, como se pudesse ver todo o caminho à nossa frente. 3 meses depois, nos casamos no cartório. Era uma manhã ensolarada quando Cassandra e Brandon decidiram dar o grande passo. Sem pompas ou cerimonias grandiosas, apenas eles e 2 testemunhas que haviam puxado do corredor. O objetivo era claro: economizar para negócio que sonhavam construir juntos. Cassandra vestia um lindo vestido de verão branco, que já tinha em seu guarda-roupa, enquanto Brandon se apresentava em seu único terno decente. 2 semanas após o casamento, Cassandra fez algo ousado: retirou 47 dólares de sua conta de aposentadoria. As penalidades não eram pequenas, mas Brandon estava certo sobre a propriedade que haviam avistado. Com o coração acelerado, eles compraram o imóvel e, em 4 meses de reformas intensas que Brandon executou sozinho, estavam prontos para a venda. O resultado foi uma quantia que superou todas as expectativas. Venderam a casa por 285 dólares e, após as despesas, conseguiram um lucro limpo de 90 dólares. Naquele dia, quando a venda foi fechada, Brandon a pegou nos braços e a girou na pequena cozinha de seu apartamento. Conseguimos, Cass! Exclamou, e ela sorriu, aquecida por sua empolgação. Ele usou a palavra nós, e isso fez seu coração se encher de alegria. A segunda virada foi ainda melhor, seguida pela terceira. Ao chegar ao 2º ano, Brandon havia abandonado o trabalho como contratado para os outros. No 3º ano, já contavam com uma equipe. E, no 5º, tinham um escritório. Cassandra geria tudo por trás das cortinas. Registrou a Oley Development LLC no Estado, estabeleceu sistemas contábeis e se tornava negociadora com os empreiteiros enquanto Brandon se dedicava a encontrar novas propriedades. Ela cuidava das licenças, das inspeções e da montanha de papéis que acompanhavam o desenvolvimento imobiliário. Mas, conforme chegava ao 7º ano, mudanças sutis começaram a ocorrer. Brandon começou a frequentar eventos de negócios sem sua companhia. Você deveria ficar em casa, relaxar, ele dizia. Você trabalha demais. Em encontros com seus associados, ele apresentava de uma maneira diferente. Não mais esta é Cass, minha parceira, mas sim esta é minha esposa, Cassandra. Era como se, aos poucos, ele estivesse apagando sua contribuição da história deles. Ao completar 10 anos, Brandon contratou uma empresa de contabilidade profissional para cuidar das finanças. Sem ofensa, querida, ele disse ao comunicar a decisão. Estamos crescendo o suficiente para precisarmos de um CFO de verdade. Cassandra lembrou-se de seu diploma em contabilidade. Eu sei, mas você nunca obteve sua licença de CPA e esses caras já têm experiência com empresas do nosso tamanho. Além disso, agora você pode finalmente relaxar. Aproveitar a vida. Você merece. A palavra merecer soou estranha para ela, como se tivesse apenas cumprido um trabalho e agora pudesse desligar-se. Com o passar dos anos, Cassandra começou a perceber outras mudanças. As noites tardias no escritório se tornaram comuns, assim como a presença de uma nova secretária chamada Amber, uma mulher de 29 anos que parecia ter saído de uma revista. E havia cobranças misteriosas no cartão de crédito, flores que nunca chegavam.
As pequenas coisas que antes faziam parte da rotina agora pareciam carregadas de um peso diferente, e Cassandra sentia que a história que havia construído ao lado de Brandon estava sendo reescrita longe de sua influência. As jantares em restaurantes que nunca tínhamos visitado juntos tornaram-se uma sombra na minha mente. Eu poderia ter confrontado Brandon, talvez devesse ter feito isso. Mas algo me impediu. Em vez disso, em uma tarde qualquer enquanto ele viajava a trabalho, decidi que era hora de agir. Fui ao First National Bank e aluguei uma caixa de segurança. O número 847. Comecei a guardar cópias de documentos, extratos bancários, escrituras de propriedades e até mesmo a papelada original da LLC com o meu nome como CEO fundadora. Não sabia exatamente para o que estava me preparando, apenas sentia que o homem com quem me casei, aquele que derramou café na minha pasta e ouvia atentamente a explicar leis fiscais como se fossem poesia, havia desaparecido. O homem que o substituiu não me via, não me ouvia. Foi numa terça-feira à tarde de abril que a mensagem que mudaria tudo chegou. Não estava bisbilhotando, ou pelo menos era isso que me dizia. Brandon havia deixado seu celular sobre a bancada da cozinha enquanto tomava banho e, de repente, a tela iluminou-se com uma notificação. Olhei para o aparelho da mesma forma que olhamos para qualquer coisa que faz barulho. Mal posso esperar para te ver esta noite, querido. Vista aquela roupa que eu comprei para você. O remetente estava salvo como escritório Sinclair. Minhas mãos ficaram paralisadas. Permaneci ali, segurando um pano de prato, hipnotizada pela tela até que ela escureceu novamente. Com um cuidado quase ritualístico, coloquei o pano de lado, caminhei até nosso quarto e fechei a porta. Eu não chorei. Esse é o aspecto mais estranho. Sentei-me na beirada da cama, a cama que escolhi na casa que meu dinheiro de aposentadoria ajudou a construir, e não senti nada. Ou talvez sentisse tudo de uma vez, e isso se anulasse em um vazio plano e silencioso. 20 minutos depois, Brandon saiu do banho, cantando uma canção baixinho. Ele me deu um beijo no topo da cabeça enquanto passava. Tenho uma reunião tarde hoje, amor. Não espere acordada. Tudo bem, respondi. Ele nem se deu ao trabalho de olhar nos meus olhos e perceber que algo havia se quebrado. Naquela noite, após Brandon sair para a sua reunião, fiz algo que nunca havia feito antes. Segui-o. Ele dirigiu até o Pearl District, a parte mais cara do centro, repleta de armazéns convertidos e restaurantes badalados. Mantive uma distância de 3 carros, meu coração disparando tanto que podia sentir sua pulsação na garganta. Ele estacionou em frente a um novo arranha-céu chamado Meridian e entrou como se fosse o dono do lugar. Esperei 30 minutos e, finalmente, entrei no saguão. O porteiro mal me lançou um olhar. Estou aqui para ver a residência Sinclair, disse, admirando como minha voz soava firme. 12h04, os elevadores estão à sua direita. 12h04, não precisei subir. Voltei para o carro e fiquei lá por 2 horas, observando a janela iluminada no 12º andar. Às 10h30, dirigi de volta para casa. Brandon voltou às 1h da manhã. Fingi estar dormindo. Na manhã seguinte, abri a caixa de segurança no First National Bank e comecei a construir algo. Não um caso, ainda não. Uma fundação. Primeiro, coletei cada pedaço de papel relacionado ao negócio de Brandon que consegui encontrar em nosso escritório em casa. Ele havia parado de me deixar entrar no escritório do centro há anos, mas em casa ele era descuidado. Na quieta cidade onde os dias passavam lentos e as nuvens pareciam se arrastar, cá se mergulhou em uma investigação silenciosa. O que começou como uma simples curiosidade evoluiu para uma busca implacável por verdades ocultas. Com determinação, ela vasculhou documentos antigos, contratos, escrituras de propriedades e extratos bancários que datavam dos primeiros anos de seu casamento com Brandon. A biblioteca tornou-se seu refúgio, onde fez cópias de tudo, mudando sempre de local para não levantar suspeitas. Em seguida, a mulher começou a frequentar o cartório do condado. Ali, cada transação, cada propriedade que Brandon havia comprado, vendido ou desenvolvido estava registrada. A funcionária da mesa de registros logo reconheceu Cass. Mais uma busca de propriedades, Sra. Hawley, ela brincava.
Apenas sendo meticulosa, respondia Cass, com um sorriso que escondia a tempestade que se formava em seu interior. O que ela descobriu a deixou intrigada. Cada propriedade, cada ativo estava registrado apenas em nome de Brandon. Ao investigar mais a fundo, Cass rastreou as transações até o 8º ano de seu casamento. O que antes era uma empresa que ambos haviam cofundado, agora estava sob uma nova estrutura. A antiga LLC, que tinha seus nomes em conjunto, fora dissolvida e uma nova, com apenas Brandon como proprietário, surgira em seu lugar. Cass se lembrava vagamente de uma noite em que ele trouxe papéis para casa, dizendo que eram apenas documentos rotineiros para os contadores. Ela confiou nele. Mas havia uma lei que Brandon parecia ter esquecido, ou talvez nunca soubesse. Viviam em um estado de propriedade comunitária, onde tudo adquirido durante o casamento pertencia igualmente aos dois cônjuges, independentemente de quem estivesse nomeado no título. O negócio que ele acreditava ser totalmente seu era, na verdade, metade dela por direito. Com a mente fervilhando de ideias, Cass continuou sua investigação. Criou uma planilha detalhando cada compra de propriedade, cada venda e cada lucro. Cruzou essas informações com as declarações de impostos da empresa, que encontrou guardadas em uma gaveta da mesa de Brandon, junto com os registros das propriedades. Foi nesse momento que notou algo estranho: os números não batiam. Propriedades vendidas por 700 mil, segundo os registros públicos, apareciam com preços de venda de 550 mil nas declarações de impostos. Os custos de renovação estavam inflacionados e a renda era consistentemente subnotificada. Brandon estava cometendo fraude fiscal. Sentada em sua cozinha, diante do laptop, Cass sentiu uma peça do quebra-cabeça se encaixar. Aquilo não era mais apenas sobre um divórcio, era uma questão de justiça. Durante 3 meses, ela documentou tudo meticulosamente. Criou pastas organizadas, com seções indexadas e abas coloridas que continham extratos bancários, registros de propriedades, declarações de impostos e fotografias. Até mesmo rastreou antigos empreiteiros, aqueles dos primeiros dias que ainda se lembravam dela. Claro que lembro de você, Cass, disse Tommy Reeves, o eletricista da primeira reforma. Você negociou minhas tarifas naquele projeto do North District. Fez o Brandon economizar uns 10 mil com seu jeito de estruturar o negócio. Você se importaria de escrever isso? Assinar? Ele a olhou por um momento, avaliando a situação. Vocês dois estão se separando? Parece que sim. Ele é um tolo, comentou Tommy enquanto escrevia sua declaração e a assinava. Outros 3 empreiteiros e o agente imobiliário que ajudou Cass a encontrar sua primeira propriedade também se juntaram a essa corrente de apoio. Enquanto isso, Cass começou a observar Amber, a secretária executiva de Brandon, no escritório do centro da cidade. Embora parecesse que ela não fazia muito trabalho, Cass não podia deixar de notar a presença dela em meio ao turbilhão de sua vida. A cada dia, a rede de informações se expandia e Cass estava determinada a desvendar toda a verdade. Eu a observei sair para almoços de 2 horas, comprando com cartões de crédito que certamente pertenciam a Brandon. Fotografei cada entrada e saída do prédio Meridian, anotando datas e horários minuciosamente. Em uma tarde ensolarada, decidi segui-la até uma concessionária de automóveis. Para minha surpresa, ela saiu dirigindo um Mercedes novinho, com um preço que facilmente ultrapassava os 80 mil dólares. Na semana seguinte, puxei o registro do carro. Embora estivesse registrada em seu nome, a compra havia sido feita através de uma das empresas de fachada de Brandon. Empresas de fachada. Foi nesse momento que realmente comecei a cavar mais fundo. Descobri que Brandon havia criado 3 LLCs distintas que consegui identificar. A primeira era a Oley Development, a principal, mas as outras 2, Summit Holdings e Riverside Properties Group, tinham aparência de serem empresas de investimento. Contudo, ao rastrear o fluxo de dinheiro, percebi que eram, na verdade, esconderijos para ativos. Propriedades adquiridas por meio dessas empresas de fachada, rendimentos de aluguel que não apareciam nos livros da Oley Development, pagamentos em dinheiro que desapareciam em contas que eu não conseguia acessar. E havia também as contas offshore. A evidência delas surgiu em um antigo e-mail que Brandon deixara aberto em nosso computador.
Uma transferência para algo chamado Cayman International Trust Services. $230.000 simplesmente evaporados no exterior. Fotografei tudo, documentei cada passo, criei uma linha do tempo que mostrava exatamente quando Brandon começou a mover dinheiro, esconder ativos e se preparar para algo. Ele vinha planejando isso, percebi, talvez não o divórcio em si, mas ele se protegia de mim há anos. Ele só não sabia que eu estava observando. 6 meses após o início da minha investigação, marquei uma reunião com um advogado. Não era um advogado qualquer, pesquisei sobre advogados de divórcio da mesma forma que tinha investigado tudo o que envolvia Brandon. Walter Pierce tinha uma reputação por ser meticuloso, justo e absolutamente implacável quando necessário. Levei meus dossiês para a primeira reunião. Walter olhou para eles e depois para mim. Há quanto tempo você está se preparando para isso? Perguntou. 6 meses, respondi. Ele abriu o primeiro dossiê, depois o segundo. Leu por 45 minutos, sem dizer uma palavra. Finalmente, levantou os olhos. Senhora Hawley, em 35 anos de atuação na área de direito da família, este é o caso mais bem documentado que já vi. Seu marido não faz ideia do que está por vir, faz? Não, respondi. Ele acha que sou apenas uma dona de casa que gastou seu dinheiro. Walter sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que acabara de receber uma mão vencedora. Então, vamos mostrar a ele exatamente como está errado. 3 semanas depois, entrei no escritório de Brandon, no centro da cidade, às 2 da tarde, com um envelope manila em mãos. A recepcionista da Hawley Development levantou os olhos quando entrei e vi a confusão cruzar seu rosto. A esposa de Brandon não ia ao escritório. A esposa de Brandon ficava em casa. Senhora Hawley, disse ela, insegura. O Sr. Hawley está esperando por você? Não, respondi calmamente, mas preciso vê-lo. É importante. Ela pegou o telefone e eu ouvi seu murmúrio. Um momento depois, ela acenou com a cabeça. Ele vai te ver em seu escritório. Caminhei pelo corredor que eu mesmo ajudara a pagar, passando por obras de arte caras que Brandon havia adquirido, até chegar à sala de conferências de vidro, onde 3 pessoas interromperam a reunião para me observar. Sentia seus olhares nas minhas costas, como se cada passo meu fosse um espetáculo. No final do corredor, a porta do escritório de Brandon estava aberta. Ele estava sentado atrás de uma enorme mesa de mogno, enquanto Amber estava empleirada na beirada, rindo de algo que ele dissera. A saia dela era curta demais para um ambiente de trabalho e os saltos altos, impróprios para quem realmente labutava. Ambos levantaram os olhos quando apareci na porta. Cassandra. Brandon se levantou rapidamente, enquanto Amber deslizava da mesa, imediatamente interessada nos papéis que segurava. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, a voz carregada de confusão. Entrei e fechei a porta atrás de mim, caminhando até a mesa e colocando um envelope pardo em sua frente. Você está sendo notificado com os papéis do divórcio, declarei. A cor da face de Brandon desapareceu na hora, enquanto a boca de Amber se abria em uma expressão quase cômica de surpresa. O quê? Brandon gaguejou, a voz estrangulada. Estou entrando com pedido de divórcio. Esses são os documentos. Você tem 30 dias para responder. Ele agarrou o envelope, rasgou-o com pressa, as mãos tremendo ao puxar os papéis. Observei seu rosto passar da palidez ao rubor intenso. Isso é uma loucura, ele exclamou. Você está pedindo metade de tudo, metade da minha empresa, dos meus bens. Você perdeu a cabeça. Da nossa empresa, corrigi calmamente. Dos nossos bens. Estamos casados há 15 anos, Brandon. Em um estado de propriedade comunitária, tudo adquirido durante o casamento pertence a ambos. Você não construiu isso? Ele bateu os papéis na mesa com força. Eu construí isso. Você não fez nada além de ficar em casa por anos. Amber estava recuando em direção à porta, percebendo que a situação estava prestes a ficar feia. Mas, pela primeira vez, voltei meu olhar diretamente a ela. Você deveria ficar, disse.
Isso também diz respeito a você. Ela congelou. O que isso significa? Brandon exigiu. Significa que o apartamento no Meridian, que está em nome dela, o Mercedes, tudo comprado com bens matrimoniais. Eu também estarei pedindo isso de volta. O rosto de Amber empalideceu. Eu não sei do que você está falando. 1204 Meridian Tower, Mercedes preta, placa JKL 4782. Devo continuar? Brandon se moveu ao redor da mesa, tentando se colocar entre mim e Amber. Você precisa sair, Cass, agora, antes que você se envergonhe mais. Eu não sou a que deveria se envergonhar. Peguei minha bolsa. Seu advogado precisará responder em 30 dias. Sugiro que consiga um bom. Você não vai conseguir nada. Brandon gritou enquanto eu me dirigia à porta, sua voz alta o suficiente para que todos no escritório pudessem ouvir. Você me ouviu? Não respondi. Apenas caminhei de volta pelo corredor, passando por todos aqueles rostos curiosos, até chegar ao meu carro. Minhas mãos tremiam quando liguei o motor, mas não era medo. Era adrenalina. Os 3 meses seguintes foram um borrão de preparação legal. Walter cuidou de toda a papelada necessária, mergulhando fundo na batalha que estava prestes a se desenrolar. Brandon decidiu contratar a Thornton e Associados, um dos escritórios de advocacia de divórcio mais caros do estado. Desde então, o ambiente se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Eles apresentaram moções atrás de moções, sempre tentando atrasar as coisas e intimidar. A mudança em Brandon foi drástica, ele abandonou qualquer vestígio de civilidade. Conseguiu bloquear nossas contas conjuntas, mas isso não me afetou, pois eu já havia aberto minha própria conta meses antes. E, como se isso não bastasse, ele trocou as fechaduras da nossa casa enquanto eu estava fora, mas isso também não era um problema, pois eu já havia mudado para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Brandon também começou a espalhar por aí, para quem quisesse ouvir, que eu estava tentando roubar tudo o que ele havia conquistado. Finalmente, chegou o dia do tribunal. Acordei cedo e escolhi meu vestido azul marinho, simples e profissional, com joias mínimas. Queria passar uma imagem de competência, não de ostentação. Walter me encontrou do lado de fora do tribunal. Pronta, ele perguntou. Sim. A audiência estava marcada para as 9 horas. O juiz Shane Rodrigues presidia, com uma expressão severa e eficiente. Brandon chegou acompanhado de M.R. Thornton e um assistente que carregava caixas de documentos. Logo atrás deles, vestindo um vestido creme, estava Amber. Ela pode estar aqui, sussurrei para Walter. Audiência pública, ele murmurou de volta. Qualquer um pode assistir. As 2 primeiras horas foram repletas de procedimentos. Listas de bens, avaliações de propriedades, declarações financeiras. M.R. Thornton apresentou o caso deles de forma metódica, focando em tudo que estava em nome de Brandon e na Oley Development LLC. Eu, na visão deles, era apenas uma esposa, uma dependente, com direito a um apoio básico. Então, foi a vez de Brandon subir ao banco das testemunhas. M.R. Thornton o guiou pela narrativa que haviam construído. Como Brandon começou do zero, como ele havia construído seu negócio através do próprio suor e visão. E quando perguntado sobre a contribuição financeira da Sra. Oley para o início do negócio, Brandon, como se estivesse tentando se lembrar, respondeu que talvez tivesse sido um pequeno empréstimo no começo. Mas isso fora pago há muito tempo, graças ao estilo de vida que eu havia proporcionado. Um empréstimo? Ele se referiu ao meu dinheiro de aposentadoria como um empréstimo. Walter, sempre metódico, o interrogou cuidadosamente. Ele estabeleceu linhas do tempo, forçando Brandon a confirmar que não tinha dinheiro quando nos casamos. Enquanto fazia suas perguntas, as respostas de Brandon tornavam-se cada vez mais defensivas. Eu construí isso sozinho, insistia Brandon. Cada propriedade, cada negócio. Essa foi minha visão, minha execução, a contabilidade, as aplicações para licenças, as negociações com os contratantes. Eu tive ajuda com tarefas administrativas, claro, mas o trabalho verdadeiro.
Walter então perguntou: a contribuição da sua esposa valeu $47.000? Eu já disse que foi pago, respondeu Brandon. Walter apresentou os registros bancários que mostravam que não houve reembolso. Brandon hesitou, mencionou algo sobre o pagamento ter sido através do meu suporte. O advogado de Brandon fez uma objeção, mas o juiz a rejeitou. Foi então que Walter mostrou os documentos originais da LLC, que traziam meu nome como CEO fundadora. M.R. Thornton argumentou que o negócio havia sido reestruturado anos atrás e que eu havia assinado documentos concordando com essa mudança. Entendo, disse Walter, não insistindo mais. Notei que Brandon relaxou um pouco, mas a tensão no ar era palpável. Brandon acreditava que tinha conquistado uma vitória. Durante o intervalo para o almoço, ele cometeu um erro que mudaria o curso do dia. Estávamos do lado de fora do tribunal e ao seu lado estava Amber, pendurada em seu braço como se tivesse todo o direito de estar ali. Eu me encontrava com Walter, revisando algumas anotações, quando Brandon, se sentindo confiante, passou por nós a caminho do interior do tribunal. Parou, virou-se e olhou diretamente para mim. Você sabe de uma coisa, Cass? Sua voz ecoou pelo corredor, atraindo olhares curiosos das pessoas à nossa volta. Você pode trazer toda a papelada que quiser. Pode ter o melhor advogado que o dinheiro pode comprar, mas a verdade é simples e todos naquele tribunal sabem disso. Ele deu um passo à frente, seu rosto exibia desprezo. Você nunca mais vai tocar no meu dinheiro. O corredor mergulhou em um silêncio constrangedor. Senti a mão do Walter em meu cotovelo, me dando apoio. Então, Amber se inclinou para frente, seu sorriso afiado e triunfante. Isso mesmo, querida. Ela falou como se já tivesse vencido, como se eu já estivesse derrotada, como se tivesse tomado tudo e eu não pudesse fazer nada a respeito. Brandon virou-se e entrou no tribunal, com Amber seguindo como um prêmio conquistado. Walter me olhou. Você está bem? Perfeita, respondi, e era verdade. Quando o tribunal foi reaberto, a juíza Shen Rodrigues perguntou se havia mais alguma evidência antes dela deliberar. Walter se levantou. Sim, Sua Excelência. Tenho mais uma prova que acredito ser crucial para sua decisão. Ele caminhou em direção à juíza com um envelope lacrado que eu havia preparado na noite anterior. Minhas mãos estavam firmes enquanto colocava tudo dentro, conferindo 2 vezes para ter certeza de que estava completo. A juíza abriu o envelope, começou a ler e então, para minha surpresa, riu. Aquele momento, quando seu rosto mudou e ela olhou para Brandon e disse: "Checkmate." Vou lembrar disso pelo resto da minha vida, ficou gravado em minha memória. Na manhã seguinte, cheguei ao tribunal 30 minutos antes do horário. Mal havia dormido, mas não me sentia cansada. Estava alerta, focada, como se cada nervo do meu corpo estivesse desperto. Walter me encontrou na entrada. Como você está se sentindo? Como se estivesse prestes a descobrir se os últimos 18 meses significaram algo. Ele sorriu. Confia em mim, Cassandra, significaram tudo. Entramos juntos no tribunal. Brandon já estava lá, acompanhado pelo Sr. Thornton, e percebi imediatamente que algo havia mudado. A postura confiante de Brandon que eu vira no dia anterior desaparecera. Ele estava curvado para frente, com os cotovelos sobre a mesa, seu rosto pálido. O Sr. Thornton parecia ainda pior, com olheiras profundas, como se não tivesse conseguido dormir a noite toda. Amber não estava presente. Seu lugar na galeria estava vazio. A juíza Shen Rodrigues entrou pontualmente às 9 horas. Todos nós nos levantamos e depois nos sentamos. Ela tinha uma pasta grossa à sua frente, meu envelope, além de qualquer pesquisa que tivesse feito durante a noite. Antes de proferir minha decisão, começou, quero me dirigir à evidência apresentada ontem à tarde pelo advogado da Sra. Hawley. O advogado de Brandon se levantou. Sua Excelência, se me permite. Você não pode, Sr. Thornton. Sente-se. Ele se acomodou. A juíza Shen Rodrigues olhou diretamente para Brandon. Sr. Hawley, o envelope que recebi ontem continha documentação que muda fundamentalmente a natureza deste caso.
A atmosfera no tribunal estava tensa e todos os olhares se voltaram para a juíza, que decidiu esclarecer os pontos um por um com uma precisão cirúrgica. Ela começou pela pasta que estava sobre a mesa, exibindo documentos que pareciam contar uma história antiga e complexa. Sra. Hawley, disse a juíza, apresentou os documentos originais de registro da LLC da Hawley Development, datados de 15 anos atrás. Neles, ela figura como cofundadora e parceira igualitária. A sala ficou em silêncio enquanto a juíza prosseguia. O senhor reestruturou o negócio 8 anos atrás, removendo o nome dela, mas isso não apaga sua contribuição inicial nem seus direitos sob a lei de propriedade comunitária. Brandon, que até então parecia confiante, tentou interromper, mas seu advogado segurou seu braço com firmeza. A juíza, imperturbável, continuou. A Sra. Hawley documentou que forneceu $47.000 em capital inicial de sua conta de aposentadoria para começar seu negócio. O Sr. depôs ontem que isso era um pequeno empréstimo que foi reembolsado. A tensão aumentou quando a juíza revelou. A Sra. Hawley apresentou registros bancários que mostram que nenhum reembolso jamais foi feito. Ela se virou para os jurados e destacou que, por 7 anos, ela negociou contratos, gerenciou licenças e cuidou da contabilidade da empresa. Os músculos da mandíbula de Brandon se contraíram e a juíza sabia que o clima estava mudando. E agora, Sr. Hawley, disse ela, a coisa fica particularmente interessante. A juíza olhou para o advogado de Brandon, cujo olhar estava agora repleto de preocupação. A Sra. Hawley descobriu que vocês estavam operando com 2 conjuntos de livros financeiros. O advogado de Brandon, o Sr. Thornton, ficou alarmado. Vossa Excelência, isso é uma acusação extremamente séria. É um crime gravíssimo, Sr. Thornton, respondeu a juíza, enquanto mostrava várias páginas. A Sra. Hawley também forneceu cópias das declarações de impostos da sua empresa dos últimos 5 anos, que ela encontrou no escritório compartilhado de vocês. Ela cruzou essas informações com registros públicos de propriedades, mostrando preços de venda reais, preços de compra reais e datas de transações reais. Com um olhar penetrante, ela se dirigiu a Brandon. Os números não batem, Sr. Hawley. Imóveis que foram vendidos por $700.000 aparecem com preços de venda de $550.000 em suas declarações fiscais. Os custos de renovação estão consistentemente inflacionados e a renda está sendo sistematicamente subnotificada. Você cometeu fraude fiscal por pelo menos 5 anos, possivelmente mais. O tribunal ficou em completo silêncio enquanto a juíza prosseguia. Mas isso não é tudo. A Sra. Hawley também descobriu 3 empresas de fachada que você criou, entre elas a Summit Holdings e a Riverside Properties Group. Vocês têm canalizado ativos através dessas empresas para ocultá-los da tributação e, presumivelmente, de sua esposa, antecipando um processo de divórcio. O rosto de Brandon estava agora pálido, quase cinza. A juíza então revelou outra bomba. Ela também encontrou evidências de uma conta offshore nas Ilhas Cayman, contendo pelo menos $230.000 em fundos não declarados. Brandon, que estava se levantando, vacilou. Vossa Excelência, essas são alegações que devem ser tratadas por canais adequados, disse ele, sua voz trêmula. Já foram tratadas, Sr. Thornton, porque aqui está a última peça de evidência que a Sra. Hawley apresentou, disse a juíza, erguendo um documento. 3 semanas antes de solicitar o divórcio, a Sra. Hawley enviou uma denúncia detalhada ao Serviço de Receita Interna, documentando sua fraude fiscal com a mesma minúcia que utilizou para documentar tudo o que apresentou até agora. Meu coração batia forte e eu podia ouvir o som pulsando em meus ouvidos. O IRS havia aberto uma investigação formal sobre Brandon Hawley. O que aconteceria a seguir? A sala estava prestes a testemunhar uma reviravolta que ninguém esperava. As finanças de Hawley estavam prestes a se transformar em um verdadeiro campo de batalha. A Sra. Hawley, como denunciante, tinha direito a uma percentagem que variava entre 15% e 30% de qualquer valor que o IRS conseguisse recuperar. Dada a magnitude da fraude que vinha à tona, essa quantia poderia facilmente alcançar vários milhões. Brandon, ao ouvir isso, emitiu um som que parecia indicar que todo o ar tinha sido retirado de seus pulmões. A juíza Shen Rodrigues então se voltou para a questão da divisão de bens.
Com uma voz firme, ela começou. Normalmente, em um estado de bens comunitários, os ativos matrimoniais são divididos em partes iguais. No entanto, quando um cônjuge tenta ativamente fraudar o outro, escondendo ativos e criando registros financeiros falsos, o tribunal tem a discrição de ajustar essa divisão. Ao olhar para mim, percebi um brilho de aprovação em seus olhos. A Sra. Olley trouxe à tona evidências de que, nos 6 meses que antecederam o pedido de divórcio, o Sr. Olley transferiu significativos ativos para o nome de sua namorada. Um apartamento no Meridian Tower avaliado em $400.000, um Mercedes de $80.000 e várias outras compras que totalizavam aproximadamente $150.000. Essas transferências foram feitas com fundos do casal durante o casamento e representavam uma tentativa clara de esconder bens durante o processo de divórcio. Amber, a juíza estava falando sobre Amber. De acordo com a lei, estou anulando todas as transferências feitas para a SRTA Amber Sinclair. O apartamento, o veículo e todos os outros ativos serão devolvidos ao patrimônio matrimonial para a devida divisão. A SRTA Sinclair precisará desocupar o apartamento em um prazo de 30 dias. Enquanto isso, pensei na cadeira vazia de Amber na galeria. Ela deve ter percebido que isso estava por vir. A juíza Shen Rodrigues continuou a falar sobre a divisão dos ativos matrimoniais. Estou concedendo à Sra. Olley 65% de todos os bens do casal, incluindo imóveis, ativos de negócios e contas financeiras. Isso inclui 65% de participação na Olley Development LLC e todas as suas subsidiárias. O advogado de Brandon se mostrava freneticamente ocupado anotando tudo, enquanto Brandon, por sua vez, apenas fitava a mesa, perdida em seus próprios pensamentos. A Sra. Olley ficará com a propriedade total da casa do casal. O Sr. Olley deverá pagar pensão alimentícia no valor de $12.000 por mês durante um período de 10 anos. E, dado as tentativas do Sr. Olley de esconder ativos e fraudar tanto sua esposa quanto o governo federal, estou ordenando que ele arque com todas as despesas legais da Sra. Olley. A juíza então repousou seus papéis e olhou diretamente para Brandon. Sr. Olley, sugiro que contrate um excelente advogado criminal. A investigação do IRS está apenas começando e, com base nas evidências que revisei, você está enfrentando sérias acusações federais. A decisão deste tribunal é apenas uma parte dos seus problemas. Com um golpe firme de seu martelo, a juíza encerrou o caso. Eu permaneci ali sem conseguir acreditar que tudo havia chegado ao fim. Walter, ao meu lado, colocou a mão em meu ombro e apertou suavemente. Brandon levantou-se lentamente, como se tivesse envelhecido 10 anos em apenas 10 minutos. Ele me lançou um olhar através do tribunal e por um breve instante vi o homem com quem eu me casei, confuso e perdido, percebendo tarde demais o que havia jogado fora. Mas, logo, sua expressão se endureceu novamente em raiva. Ele se virou e saiu, com o Sr. Thornton seguindo, já falando rapidamente sobre apelações e opções. Mas, no fundo, eu sabia que não haveria apelações. Era um dia ensolarado fora do tribunal, uma linda manhã de primavera, onde tudo parecia possível. Eu e Walter estávamos cientes da verdade que pairava sobre nós. As evidências eram inegáveis, a fraude clara como água. Você sabia exatamente o que estava fazendo desde o começo, não sabia? Walter me questionou, e eu não pude deixar de refletir sobre aquela caixa de segurança, sobre os meses de documentação meticulosa que havia reunido, cada fotografia, cada extrato bancário, cada registro de propriedade. Ele havia-me ensinado tudo o que eu precisava saber sobre negócios, mas esqueceu que eu estava atenta. 6 semanas depois, a primeira transferência caiu na minha nova conta bancária, $7,2 milhões, minha parte de 65% dos ativos líquidos, descontadas as dívidas de Brandon, que se tornaram imensas assim que o fisco começou a investigar. Sentei-me em meu pequeno apartamento, olhando aquele número brilhante na tela do meu laptop. Em vez de sentir a vitória, uma sensação de liberdade tomou conta de mim. Decidi usar parte do dinheiro para iniciar um negócio de consultoria. Não queria mais saber de números, já tinha chegado ao meu limite. O que eu realmente queria era ajudar outras mulheres a documentar seus bens antes do divórcio. Ensinei-as sobre o que observar, o que preservar, como se proteger. Assim, nasceu a Checkmate Consulting.
6 meses após o divórcio ser finalizado, recebi uma carta do fisco. O caso de Brandon havia sido solucionado. O governo recuperou 8,3 milhões de dólares em impostos e penalidades não pagos. E como denunciante, meu prêmio era de 30%. Isso significava 2,4 milhões de dólares. Enquanto li a carta, percebi que Brandon tinha razão em uma coisa: eu nunca mais tocaria no dinheiro dele, porque agora, finalmente, era tudo meu.